Eu não sei porque que está caindo tanto. Continuando, então, na verdade, aquele que tem uma fábrica, que proporciona empregos, ele está contribuindo, está dando a sua contribuição, né, no bom emprego da riqueza, né? Está proporcionando a paz de família para que cumpram as suas obrigações, tenham como cumprir através do trabalho, viraram poeira, viraram nada, né? Certa feita, um fazendeiro baiano sustentava seu filho no Rio de Janeiro, achando que ele estava frequentando uma universidade, isso era comum, né? Quando o rapaz só pegava o dinheiro para boemia, né? Nem às aulas comparecia. E a fortuna do velho pai foi se esfacelando, né? Por negócios lá no Nordeste que não deram, com o passar dos anos, tão certo. E o pai não podia mais mandar as grandes quantias a esse filho no Rio de Janeiro. Esse filho teve que um dia retornar. Retorna, não sabia trabalhar na fazenda, né? Não tinha condições, não entendia de nada, porque não havia passado muitos anos no Rio de Janeiro, mas não havia frequentado de forma alguma o curso que havia se proposto. Enfim, não sabia fazer nada. Malemar, como diz o caipira, levou a fazenda aos trancos e barrancos, lá com alguns 2, 3 funcionários, mas o dinheiro havia se acabado. Muitas viagens à Europa, né? Então a fortuna ela pode se dissipar nesta vida mesmo, né? Com negócios errados, com falta de controle. E aí lá vamos nós para a pátria espiritual, com muita raiva dos nossos parentes que aqui ficaram, com muita revolta, porque a nossa fortuna ficou para alguém, né? Também tem isso. Ou muita revolta porque não podemos fazer nada. Outros avaros não viajaram, não se vestiram bem, não ajudaram ninguém, não proporcionaram empregos a ninguém e desencarnam também revoltados por conta de tudo isso, né? Só trabalhei, amealhei e não fiz nada. Ora, não fez nada porque não quis, porque não aproveitou de melhor forma o que conquistou com trabalho nesta vida, né? Então, nós devemos trabalhar? Sim. Podemos pensar em deixar para os nossos? Sim. Mas devemos pensar qual o melhor uso com a riqueza que nos foi proporcionada numa encarnação. Mesmo porque a vida é uma roda, em outras encarnações, talvez venhamos pobres, depois, talvez venhamos ricos. Nós não sabemos. Mas nós, como disse o doutor Dinei de Paula, tanto a pobreza como a riqueza vai depender de como nós agimos dentro da situação. É claro que um pai de família, uma mãe, que na atual conjectura perde o seu emprego e vive disso, e ainda por cima paga aluguel porque não tem com quem morar, às vezes não tem mais sogros vivos, sogros, não tem mais pai e mãe, ou se tem, às vezes eles é que moram com ela, com a pessoa. Não adianta, num primeiro momento, eu tentar fazer com que ela. Sim, eu posso falar, calma, nós vamos pensar numa situação. Mas não adianta, num desespero desse, nós falarmos de Jesus, de Deus, frequente a minha igreja, o meu centro, vá ao meu grupo, né? E ficarmos só nisso. Porque às vezes a pessoa está sem um níquel para comer, com 1, 2, 3, 4 crianças. Então não é o momento de nós tocarmos no evangelho, sabe? Nós podemos e devemos usar palavras de consolo. Essa fase vai passar, vamos ver o que podemos fazer. Tome um chazinho, vá à UPA, sei lá, cada estado deve ter um nome,
o serviço de saúde, isso sim. Agora, ficarmos pregando o evangelho para quem o estômago está roncando de fome, para quem está lembrando que em casa não tem um copo de leite de vaca ou de soja, ou sei lá, não tem um limão para fazer uma limonada, isso não é caridade, sabe? Vamos tentar ajudar, pedir para um, pedir para outro, e aí sim nós podemos falar do evangelho, perguntar a essa pessoa se ela frequenta algum lugar, e também não vamos arrastá-lo para a nossa religião, não. Não é porque nós vamos dar uma cesta de alimentos que o outro vai ter que ficar ajoelhado aos nossos pés, seguindo as nossas ideias. Ele que vá na religião dele, onde ele se sinta melhor. Nós somos pessoas livres. Nós somos pessoas livres. O Espiritismo veio para quebrar grilhões, não para fazer com que as pessoas se ajoelhem aos nossos pés, compactuando das nossas ideias. E outra coisa, ser bom, ajudar alguém não é bondade, é obrigação, é diferente. Então, nós vamos ajudar essas pessoas no primeiro momento, e se nós tivermos mais condições financeiras, evidentemente, mais vamos poder ajudar e mais pessoas, né? Vamos acolher com o que nós tivermos de bom, com o que pudermos proporcionar a essa pessoa que naquele momento está passando por um momento crítico. E levar palavras de esperança, sim, isto vai passar, calma. E vai passar mesmo, vai passar. Para uns demora um pouquinho mais, para outros demora um pouquinho menos, né? E é realmente também uma prova para aquele cidadão que está ali naquele desespero, sem ter o que comer, né? Agora, a lição do evangelho é bem clara. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro. Eu não posso fazer do dinheiro o meu Deus em cima de um pedestal. Não. Mas eu posso, eu não preciso ser escrava do dinheiro, mas ele pode ser meu escravo. O dinheiro é abençoado, pode ser meu escravo. Eu posso ajudar muitas entidades, muitas pessoas, né? Eu posso proporcionar empregos, e é isso que muitas vezes os empresários fazem. Alguns talvez nem confiem em Deus, talvez até achem que Deus não existe, mas à medida que estão proporcionando empregos, estão dentro da rota que o Criador deu, proporcionando a divisão dos seus bens, né? Fazendo com que pessoas possam, através dos seus empregos, alimentar as suas famílias. E é para isto que nós viemos neste mundo. Viemos para estudar, para crescer, para aprender a nos relacionarmos. E aí é que está o nó górdio da questão, né? O relacionamento. Relacionamento com mãe, relacionamento com filho, relacionamento com marido. E aí a pandemia veio mostrar que ficar em casa é uma beleza. Todo mundo se dando bem, todo mundo se ajudando uns aos outros. Pais, a única coisa boa dessa pandemia foi que os pais estão tornando a colocar os professores no altar que nunca deveriam ter saído. Para ver como é difícil passar as lições para um, dois ou três ali, e acabaram gritando, né? Ô moleque, não aprende, pô, não aguento mais. Se ponha no lugar da professora e do professor com 30 dentro da sala de aula. E agora ainda nos últimos anos, com os da inclusão, quando muitas escolas não têm um assistente específico, embora a lei seja clara nesse aspecto, mas muitas escolas não têm no horário integral um auxiliar para aquele da inclusão. Agora ponham-se no lugar dos professores, né? Porque antes os nossos filhos eram santos, os professores é que não sabiam lidar com aquela criançada. Será? A pandemia está dizendo que não, né? Que os seus filhos, que os nossos, né? Não são tão anjinhos assim. E que é meio complicado ficar 1, 2, 3 horas em cima ali para fazer as lições, né? Mas que é necessário, né? Neste momento, essa parceria entre a escola e a casa é que vai proporcionar que nada fique estagnado, né? Que tudo continue.
E a gente verifica que foi de um dia para o outro, até na tão adiantada Finlândia, onde dizem que o ensino é em alto grau, nota 10, todo mundo também foi pego de surpresa de um dia para o outro. Muitos professores, para meu espanto lá, também não sabiam lidar com a internet, ainda era no velho giz e lousa, e tiveram que ir se adaptando, como nós aqui. Então, esta riqueza no relacionamento de casa precisa ser aproveitada, né? É claro que onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. No momento em que não se tem o que comer em casa, em que os pais, com razão, andaram reclamando de que não dava para imprimir as lições porque não tinham dinheiro, a situação às vezes é de tensão dentro de casa, né? É de não respeito total ao outro, esquecendo que o marido também está sofrendo com a situação, que a esposa também está sofrendo. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos escolhidos de surpresa, né? Aqueles que conseguiram manter os seus empregos ainda estão respirando através da máscara em ônibus cheios, né? E aí, muitas vezes, nós vemos a dificuldade da pessoa mais pobre, claro, né? Ela sofre. E se ela sofrer revoltada, vai piorar a situação. É como o doutor Dinei de Paula disse, depende como cada um vai lidar com a situação. Tanto o pobre como o rico. Porque se o rico se achar o máximo, usando o português bem comum, também está ferrado, meu, não é ninguém. Bate as botas aí, como diz o outro, mal e mal, alguém vai vestir, né? Alguém vai comprar um ramo de flores, mas vai desencarnar e vai ter que responder pelos atos que fez e os que deixou de praticar. Há muitos anos, vou trocar os nomes porque eu os conheci, então ficaria meio desagradável. José e João eram irmãos. Haviam nascido numa família abastada. Haviam estudado em ótimos colégios da capital paulista. Haviam aprendido ambos com seus pais sobre Jesus, eram católicos fervorosos e sinceros. E os dois meninos foram assim acostumados. Mas nós sabemos perfeitamente que quando o Ricardo Daut disse que a nossa digital era diferente um do outro, espiritualmente também somos individualidades, né? Vivemos vidas diferentes, temos caráteres diferentes. E as crianças, os dois, embora recebessem a mesma educação, eram diferentes, muito diferentes de um do outro. Eram estudiosos, cumpriram a sua obrigação. Um dia, casaram-se. Os bens dos pais, várias indústrias, foram mantidos com o senhor, com o pai, até uma velhice bem adiantada, frequentava as fábricas diariamente, mas passou a responsabilidade para os dois. Soube lidar melhor com a situação. Outro, nem tanto. Mantinham as fábricas em movimento, proporcionando milhares de empregos. Mas por conjecturas econômicas, alguns perderam alguns bens, mas nada que os afetasse na vida que levavam. Viajavam, o que estava certo, porque eram ricos, tinham uma vida ótima, tinham vários empregados, enfim, proporcionavam empregos para muita gente. Mas um dos rapazes, que aí na ocasião já não era tão rapaz, ele pensou, por que o irmão teria que ter tantos bens que nem ele? Ele resolve ludibriar o irmão, que não percebeu durante muitos anos, né? O que o irmão fazia. E aí chegou a um ponto que os dois ficaram viúvos e foram morar num imenso palacete que possuíam num bairro paulistano. Só que a essas alturas, o irmão já havia tirado do outro o controle das empresas,
por falcatruas, por documentos assinados e não lidos. E este último palacete também havia sido passado para o nome do irmão mais velho. E o mais novo não havia percebido. Um dia, quando percebe que metade de toda aquela imensa propriedade também não é mais dele, se emociona, chora, lembra dos pais. Muito bem com isso, e aí alguém telefona. Aí resolve, então, ir para um asilo, porque esse mais novo tinha duas filhas, mas uma morava na Europa e outra morava num outro estado. E morava no outro estado brasileiro mais distante. Não podiam visitá-lo. E quando souberam que ele estava no asilo, se condoeram, porque eram boas filhas, tinham por ele um carinho imenso, foram um ótimo pai, carinhoso, havia trabalhado muito para que elas tivessem a vida social e financeira que tinham. E aí, então, elas ficaram chateadas, mas ele escreviam-se, porque era a época das cartas ainda, escreviam-se, e ele dizia que ele estava muito bem, que tudo estava da melhor forma possível. E elas começaram a visitá-lo, então, ao menos uma vez por ano. Abraçavam-se, ele era querido, morava num asilo, mas como havia aprendido a tocar piano e tocava muito bem quando jovem, assim que chegou no asilo, ele arranjou um jeito de contatar alguns empresários, filhos de empresários, de antigos amigos, e compra e o asilo então recebe um piano. E ele então, todo sábado, proporcionava aos habitantes do asilo um espetáculo musical, né? Enquanto isso, o outro que continuara muito rico, havia ludibriado o irmão, e embora tivesse na sua conta proporcionário vários empregos a centenas de famílias, havia errado muito, né? Continuava muito rico, mas como fora um pai extremamente austero, malcriado, os três filhos não o podiam ver, não o vinham ver. Só um deles que, por certa piedade com o pai, lembrando-se da mãe, o visitava de vez em quando. Havia caído doente numa cama, tinha dinheiro e bens que proporcionavam várias cuidadoras, vários remédios bons, mas tinha muito dinheiro, mas estava muito só. Diferente do irmão que não tinha uma parca aposentadoria com a qual, e com a ajuda das filhas, pagava o asilo. Ele que havia tido tantas chances na vida, né? Como o irmão, que havia viajado o mundo inteiro como irmão, porque o dinheiro bem aproveitado deve ser bem utilizado. Mas por ter tido uma alma tão dura, tão rancoroso, estava ali só, cercado de arcas de joias, cercado de contas bancárias. No mundo espiritual, quando partiram já idosos, não sei o que aconteceu, porque eles se foram e eu fiquei. Mas sabe-se lá, né? Os dois não levaram nada, levaram o que aprenderam, o que fizeram de bom, o que proporcionaram aos outros. Nós não podemos estar de dedo em riste, porque nós também falhamos na nossa encarnação. Sabe-se lá as promessas que fizemos antes de reencarnar, né? Sabe-se lá o que prometemos e até agora como falhamos, né? Muitos de nós tivemos também oportunidade de estudar em ótimas escolas, de ter ótimos pais, de crescer, né? E nós erramos muito, erramos muito.
Então, não podemos e não devemos acusar os outros dos seus erros. Cada um vai responder pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Vai responder pelo mau ou bom uso da fortuna que teve chance de ter nesta encarnação. Mas, se a nós foi proporcionado bens que nós possamos saber distribuí-los, que nós possamos, mesmo que não tenhamos tantos bens assim, mas tenhamos 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que nós possamos distribuir àquele que neste momento está necessitando, porque tem filhos tem pais para alimentar, tem a si mesmo para alimentar, tem que ficar inteiro para conseguir um novo emprego. E nós podemos pensar, eu vou ajudar fulano, ciclano, que se vire, eu também me virei nos meus momentos difíceis da vida. Quanto egoísmo, né? Será que nunca fomos ajudados? Será que nunca pedimos dinheiro emprestado a ninguém e às vezes levamos séculos para pagar ou até não pagamos? Pois é. O companheiro que está jornadeando conosco neste momento está precisando de alimentos e nós podemos e temos condições de fornecer. Não importa se ele trabalhou muito, se ele trabalhou pouco, isso é problema dele. No momento ele está desesperado e com fome. E cabe a nós utilizar a nossa riqueza ou o nosso dinheiro para acudir dentro das nossas possibilidades. Claro, não vou deixar de dar comida em casa para dar fora, aí seria vestir um santo e despir outro. Mas às vezes, mesmo numa condição mais apertada, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão não nos faz falta. E se tivermos mais dinheiro, aí podemos dar muito mais quilos de arroz e feijão. Que nesta noite, companheiros, embora o vídeo tenha caído aí uma porção de vezes, eu não sei como é que ficou para quem estava assistindo, nós possamos ter a consciência de que se nesta encarnação viemos prodigalizados monetariamente, que ainda dá tempo de fazer bom uso desse dinheiro. Que se nesta encarnação, apesar de alguns lutarem de sol a sol, e mal conseguirem sustentar a sua família, que não deu para fazer as viagens que alguns com dinheiro fazem ao Caribe, a Cancún, mas deu para fazer um piquenique na praia, nós já somos beneficiados. Que a gente possa agradecer e lutar, né, para que a situação melhore e ajudarmos aqueles que estão em condições no momento piores do que nós. Lembremos-nos dos 2 irmãos. Os 2 receberam tudo do bom e do melhor, mas um utilizou mais o coração no correr da vida, enquanto o outro foi um déspota dentro de casa, um déspota com seus funcionários. O final não foi muito bom para um. Poderíamos pensar, mas o outro foi para um asilo. Sim, foi, mas era útil lá dentro, proporcionava alegria e manteve um contato carinhoso com as 2 filhas, enquanto que o irmão, apesar das falcatruas que fez no correr da vida, deixando o humano sem nada, terminou seus dias sozinho, muito triste, rancoroso e cheio de arcas do dinheiro. Então, companheiros, o dinheiro é algo maravilhoso, abençoado. Que façamos muito bom uso dele. E como terminando com a frase do Dr. Diney de Paula, tanto a riqueza como a pobreza são provas difíceis, mas depende de como vamos nos portar diante de uma e de outra. Obrigada. Que Jesus e seus mensageiros possam estar sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Um abraço fraterno a todos e obrigada.